Dilatação térmica de sólidos e de líquidos. Então, vamos verificar o que é dilatação. Dilatação. Quando você aumenta a temperatura de um corpo, as moléculas, você aumenta o grau de agitação molecular das moléculas que constituem o corpo. Quando você aumenta essa temperatura, de maneira geral, ocorre a dilatação térmica. Então, as dimensões do material ele aumenta, sólido ou líquido. Se você diminui a temperatura, você tem uma contração, ou seja, contração térmica, as dimensões do material diminuem. O porquê é bem simples, né? Quando você aquece o material, quando você coloca energia nele, as distâncias entre as moléculas que constituem o material, elas aumentam no decorrer do tempo. Elas tendem a aumentar essa distância intermolecular até um dado limite que não muda de fase. Isso que é importante, porque essas dilatações que estamos falando é numa variação de temperatura em que não há mudança de fase da substância característica. Lembre-se, quando você tem um determinado limite, você muda a fase. Quais os tipos de dilatação que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar com três dilatações bem específicas. Dilatação linear, superficial e volumétrica. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. A dilatação linear é dada pela seguinte relação: ΔL é igual a L0 multiplicado pelo alfa multiplicado pela variação de temperatura. Essa aqui é a chamada fórmula básica. Vamos falar um pouquinho sobre ela, depois a gente fala sobre as outras, tudo bem? Dilatação linear. ΔL igual a L0 multiplicado pelo alfa multiplicado pela variação de temperatura, onde eu tenho ΔL, que é a variação de comprimento. Variação de comprimento. O L0 é o comprimento inicial. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. E o Δθ é a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial. Variação de temperatura. Uma outra variação da fórmula ΔL igual a L0 multiplicado pelo alfa seria essa, que é... O que é ΔL? ΔL é L menos L0, que é igual a L0 multiplicado pelo alfa multiplicado por Δθ. Jogando esse cara aqui para o outro lado, eu tenho L é igual a L0 mais L0 multiplicado pelo alfa multiplicado por Δθ. Então, fazendo fator comum aqui, só para arrumar, eu tenho L igual a L0 multiplicado por 1 mais alfa multiplicado por Δθ. Isso aqui é relacionado para esse L, seria o comprimento final. Uma palavra de cautela sobre o que significa esse comprimento final, perdão, o que significa o que nós chamamos de alfa. O que é esse alfa? Que é o coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente de dilatação ele é muito importante. Embora entender o que significa esse coeficiente de dilatação. Vamos colocar aqui um exemplo para você entender. O coeficiente de dilatação linear do ferro é de 0,0000012 centímetros. O que significa isso? Centímetros por centímetro multiplicado por grau Celsius. Isso aqui que é o alfa. O que significa isso? Significa que eu tenho uma variação. Significa que quando há um aumento
de 1 grau Celsius no comprimento da barra, que tem, para cada aumento de, se eu tiver um aumento, perdão, se eu tiver um aumento de 1 grau Celsius na barra, que tem comprimento de 1 centímetro, a variação será de 0,00012 centímetros. Isso aí que eu coloquei, tudo bem? Ou seja, se eu tiver um aumento de 1 grau Celsius na barra de ferro, que tem comprimento de 1 centímetro, a variação será de 0,00012 centímetros. Mas isso